Saber tirar o pé de vela é algo que pode te ajudar bastante em ter a sua bike na mão em questão de manutenção, tá? Além do fato de saber tirar para trocar o pé de vela e assim por diante, ou fazer uma limpeza, existem mais duas coisas que eu acho interessante com o fato de você saber tirar o pé de vela, que alguns pé de velas possibilitam que você troque simplesmente uma coroa dele e com isso alongue o tempo todo o pé de vela. Se você gasta uns R$400 num Deore da vida para ter uma qualidade de pé de vela melhor, ficar trocando só porque a coroa central deteriorou logo, não tem porquê, porque basta você desmontar o pé de vela e trocar só aquela coroa, tá? Então esse é um motivo, você saber trocar, você troca a coroa, remonta e é um serviço que é fácil fazer, basta saber como, tá? A outra questão que é mais importante até é uma das maneiras de você conseguir fazer uma inspeção realmente fina e detectar problemas no movimento central antes que eles realmente se tornem um problema grande, tirando o pé de vela e fazendo uma inspeção com a mão, tá? O comecinho da deterioração do rolamento interno aqui do movimento central selado, você só pega no dedo, tá? Quando ele está com o pé de vela aqui, por mais que você mexa, faça uma inspeção para ver se está mexendo, tá? Ou faça aqui, você acaba não sentindo pelo fato dele estar atrelado com um monte de forças ali. Então, às vezes, fazer essa inspeção antes de uma viagem importante, uma viagem de 10 dias, com serra, com peso na bike, esse tipo de coisa, é legal você fazer essa inspeção e sentir no dedo se tem. Se o movimento central tiver alguma coisinha que você sentir que não está liso, ele já está começando a se deteriorar. Se ele tiver com folga, ele já era, tá? Mas aí, dependendo, se você sente que tem alguma coisinha, se você só vai andar em cidade, tudo bem, você pode ir se programando para trocar. Se você vai fazer uma viagem importante, com alguma coisinha não é bom, tá? Então, este é um dos motivos mais interessantes que eu acho para saber tirar o pé de vela e fazer essa inspeção no dedo. Hoje em dia a gente tem algumas formas diferentes de encaixe de um pé de vela, tá? Tem uns que são quadrados, outros são circulares com várias estrias, como o Octalink, que é furado para aliviar peso e assim por diante. Então, mas de qualquer forma, tá? Essa variação aqui da maneira do encaixe vai definir apenas que chave você tem que ter para o sacador do pé de vela que você tem que ter. Mas o princípio deles ainda continua o mesmo, que esse encaixe aqui, ele é em cunha, ou seja, quanto mais você aperta, mais trava isso daqui, tá? Então, o que acontece? Uma vez que travou aqui, que entrou em cunha e que não há folga nenhuma, mesmo você tirando a porca aqui, na mão você não tira mais, tá? Se você estiver pedalando com todo o sistema de força que exerce sobre uma transmissão da bike que é muito forte, com o tempo ele abre uma folguinha e vai cair fora, óbvio, né? Cai fora quando você não quer que ele caia fora, mas na mão você não tira, então por isso você precisa de um sacador de pé de vela, tá? E independente da forma, mesmo nesse daqui que aparentemente você não vê tanto essa questão de ser em cunha, de fazer com que conforme vai atarrachando ele vai prendendo mais, também acontece, na mão não sai, tá bom? Para poder tirar o pé de vela, nós precisamos de uma ferramenta chamada o sacador de pé de vela, tá? Essa ferramenta, na verdade, é uma junção de uma porca que tem rosca por dentro e por fora, tá? Em que a parte de fora é fixada no pé de vela, tá? E a parte interna funciona como um pistão que você vai rosqueando e ele vai empurrando e puxa o pé de vela para fora, tá? Essa a maneira, as variações para essa ferramenta depende de fabricante, tá? Mas basicamente você tem que saber que movimento central, que tipo de encaixe você tem, tá? Ou o pé de vela, obviamente, e aí pegar a ferramenta para isso, tá? Aqui eu tenho dois exemplos. Essa daqui é para
para o movimento central, que é vazado, tipo Octalink, que é o pistão dela que tem que ser mais largo para pegar nas laterais e aí fazer essa função de empurrar o pé de vela, tá? E esse outro aqui, como é sólido aqui dentro, ele pega mais fácil, tá? A Shimano tem uma outra versão que difere, o princípio é o mesmo, difere um pouquinho pelo seguinte: ela usa o parafuso que você coloca aqui, é usado como pino. Então, quando você está com o pé de vela aqui, você desatarracha um pouquinho só aquele parafuso dentro, coloca a segunda parte em volta aqui do pé de vela e pelo buraco que tem nessa segunda parte, você continua soltando o pino interno aqui, e esse pino interno começa a empurrar também o pé de vela e traz tudo junto, tá bom? Então, o que difere é isso, você tem que achar a ferramenta certa para você. Os procedimentos para extrair o pé de vela são os mesmos sendo sistemas diferentes, ou aqui o movimento central sendo furado ou não furado. Basicamente você tem uma tampinha para ser retirada, tá? E aí tem uma porca que está presa. Dependendo do tipo de pé de vela, ou você usa uma chave Allen, ou uma chave de boca mesmo, uma chave estrela, para soltar essa porca que empurra o pé de vela para dentro, tá? O movimento é no sentido normal, tá? E aí você tira esta porca inteirinha fora, tá? Se for usar o sacador, no caso específico de pé de vela da Shimano, desse sistema Octalink, e usar o sacador da Shimano, essa porca aqui você só tira um pouquinho, coloca a outra porca rosqueada aqui, tá? E aí continua tirando, que ela vai trazer todo o pé de vela para fora. Mas nesse caso aqui, como a gente vai usar uma outra ferramenta, que é uma ferramenta geral, a gente tira todo fora, instala a rosca por fora aqui, né? Faz com a mão, porque não pode pegar rosca torta, porque é tudo de alumínio. Se você pegar a rosca torta, complica a vida. Vai até o fim, até o que der, tá? E depois começa a empurrar o pino, tá? Que aí nesse aqui uma porca controla a externa e a outra o pino. Aí você começa a colocar o pino. Conforme você pega a pressão, empurrando o pino, ele vai empurrando o pé de vela para fora, tá? É durinho mesmo, e aí você consegue tirar. Ele traz todo o pé de vela para fora, tá? Aí você vê como fica aqui, tá? O pino que empurrou, ele pegou ali, tá bom? Para colocar o pé de vela é mais tranquilo ainda. A única preocupação aqui é você realmente colocar ele de maneira oposta com o do outro lado, tá? E aí quem faz o serviço de mandar o pé de vela para frente é aquela porca que a gente retirou do outro lado, tá? É só colocar aqui, e aí não precisa ferramenta especial, é só uma que... E o pé de vela, este precisa ficar bem apertado. Aperte até realmente ficar duro, para que ele realmente encaixe e não dê problema com folga, tá? E aí é só colocar a capinha de volta e ele está em ordem.